Quanto à norma constitucional ofendida, a análise da inconstitucionalidade é feita a partir da análise do parâmetro de controle que foi violado, ou seja, se foi uma regra de procedimento ou se foi uma norma de conteúdo. Inconstitucionalidade material ou nomoestática. Na inconstitucionalidade material, o vício está no descompasso de conteúdo entre a lei e algum dispositivo da Constituição. Ocorre, pois, quando há uma incompatibilidade entre o conteúdo do ato infraconstitucional e o conteúdo da Constituição. Por força do princípio da unidade do ordenamento jurídico, a norma infraconstitucional deve ser declarada inconstitucional. Inconstitucionalidade formal ou nomodinâmica. A inconstitucionalidade formal é resultado da não observância das regras de procedimento de elaboração das leis previstas na Constituição. Forma como a norma foi elaborada, formalidade a ser observada na sua criação, está relacionada ao processo de criação da norma, que é algo dinâmico. Clemerson Cleve divide a inconstitucionalidade formal em inconstitucionalidade formal propriamente dita, violação do procedimento legislativo, seja da iniciativa ou do procedimento em si, e inconstitucionalidade formal orgânica, vício de competência legislativa. No geral, a doutrina divide a inconstitucionalidade formal em 3 espécies. Inconstitucionalidade formal propriamente dita ocorre quando a lei ou outro ato normativo primário for aprovado sem observar as regras do processo legislativo. A inconstitucionalidade formal propriamente dita pode ser inconstitucionalidade formal subjetiva, decorre da violação da competência constitucional para propor o projeto de lei ou elaborar o ato normativo, vício de iniciativa. Exemplo, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que tratam da criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. STF ADI 4449. Observe aqui, amigão, conforme jurisprudência atual do STF, o vício de iniciativa é insanável. Veja que eventual sanção em lei, que deveria ter iniciativa privativa do governador do estado, não supre vício de iniciativa de lei proposta por deputado estadual. Súmula 5 do STF está superada. Inconstitucionalidade formal objetiva decorre da violação das demais fases do processo legislativo. Por exemplo, como visto, o quórum de votação é de maioria absoluta, tanto para a lei ordinária quanto para a lei complementar. Porém, para ser aprovada, quórum de aprovação, a lei ordinária exige maioria simples ou relativa, enquanto que a lei complementar exige maioria absoluta. Exemplo, lei ordinária que trata de matéria reservada à lei complementar. Inconstitucionalidade formal objetiva quando não se observa as fases do processo legislativo e promulga a lei antes da fase de sanção ou veto. ADI 5158. Inconstitucionalidade formal orgânica decorre da violação de norma constitucional que define a competência legislativa para tratar de alguma matéria. Exemplo, artigo 22, inciso 20 da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios. Inconstitucionalidade formal por violação dos pressupostos objetivos. Cuida-se da inconstitucionalidade formal, que afeta as medidas provisórias editadas sem observância dos pressupostos objetivos traçados pelo artigo 62 da Constituição Federal. Relevância e urgência. Observe aqui, amigão, que relevância e urgência são conceitos jurídicos indeterminados. O STF sempre entendeu que a aferição destes pressupostos cabe, primeiramente, ao presidente e depois ao Congresso Nacional. Assim, o juízo é político. Por isso, o STF entendia que não caberia controle judicial desses requisitos. Excepcionalmente, o STF entendeu cabível o controle judicial desses pressupostos. Primeiro, no caso de medida provisória que aumentou o prazo para a Fazenda Pública propor ação rescisória. Entendeu que houve desvio de poder e legislação em causa própria. Ademais, entendeu-se que não haveria urgência. Segundo, medida provisória para criar créditos orçamentários de caráter extraordinário, ADI 4048. Primeiro, o STF superou a jurisprudência que define não caber ADI para julgar leis de efeitos concretos. Entendeu que se tratava de caso especial de relevância constitucional para conhecer a ADI.
Segundo, para abertura de créditos extraordinários, além da relevância e urgência, a Constituição exige o cumprimento dos requisitos do artigo 167, parágrafo 3º. Despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. O STF entendeu que o caso concreto envolvia despesa previsível. Portanto, conforme voto do ministro Sepúlveda Pertence, cabe controle excepcional dos requisitos da medida provisória se a inconstitucionalidade for flagrante e objetiva. Ei, concurseiro, eu sei que tem hora que o examinador do concurso bate com luva de boxe, mas você tem que ficar esperto com as surras que a vida te dá. Eu tenho fé que um dia os humilhados serão exaltados e não tenho dúvidas que você estará na ponta dessa fila. Vamos lá para mais uma forma de inconstitucionalidade. Estamos na metade desta aula, hein? Fica firme aí pra gente gabaritar esse tema. Vamos lá!